Seu microfone... Ah, tá, desligou. Bem, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 15 de julho de 2021, e vamos dar seguimento julgando agora o item 125 da pauta, da contribuinte Marilene Carnevale. Marilene Carnevale, item 125 da pauta, de minha relatoria. Eu vou fazer um breve resumo do relatório. Eu estou com um probleminha aqui, só um minuto. Vamos aguardar um instantinho, conselheiro Ricardo. Só um instantinho, colegas. Conselheiro Ricardo parece que está tendo uma reforma lá no prédio onde ele mora. Então, está tendo umas intercorrências lá. Vamos aguardar um instantinho, já retomamos. Não, senhores, desculpem-me. Eles só foram aqui na varanda e vão sair pro lado de fora. Estou em 25º andar, mas não, eu estou tranquilo. Nossa, mora no arranha-céu. Nossa. Então tá, joia. Então tá, colegas, nós vamos fazer agora o julgamento do item 125 da pauta, da contribuinte Marilene Carnevale, de minha relatoria. Eu vou fazer um resumo breve do relatório. Trata o processo de revisão interna de declaração de rendimentos, correspondente ao ano calendário 2004, e aqui foi apurado omissão de rendimentos provenientes de ação trabalhista, de processo trabalhista. Ao julgar a impugnação, a 18ª turma da RJ do Rio de Janeiro concluiu pela sua improcedência. A contribuinte foi cientificada, entrou com impugnação, a DRJ do Rio julgou a impugnação e julgou improcedente. Cientificada da decisão primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, eu trago ali as alegações recursais no relatório. Ela questiona a sujeição passiva e ali onde ela fala tal ocorrência de fato gerador é decadência, ela está alegando decadência. Esse é o relatório. Vamos para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da sujeição passiva. Segundo a defesa, alega recorrente ser o banco Sofisa S.A., o sujeito passivo da obrigação tributária, que esse rendimento é do banco, oriundo do banco Sofisa, como inclusive consta... Tá, vamos seguir. Segundo a defesa, alega recorrente ser o banco Sofisa, que é a fonte pagadora do rendimento omitido, o sujeito passivo da obrigação tributária e que a notificação de lançamento deveria ter sido lavrada em nome deste, porém não merece guarida tal alegação. Vejamos o que diz o Código Tributário Nacional. Aí eu cito o artigo 43 do Código Tributário, o artigo 45 e o artigo 121. E aí digo, conforme se observa, o sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo e se diz contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o faz-gerador, o que, no caso em tela, corresponde à aquisição da disponibilidade econômica de renda oferida em processo judicial trabalhista. Atende-se que o artigo 45 é muito claro ao qualificar como contribuinte o titular da disponibilidade de renda, que é exatamente a situação na qual se encontra a recorrente. Ademais, à luz do que dispõe o parágrafo único do artigo 45, a fonte pagadora pode ser, no muito, responsável pela retenção e recolhimento do imposto devido pela contribuinte. Porém, cabe a esta, quando do ajuste anual, informar os rendimentos recebidos no ano calendário, apurar o imposto devido, compensar eventuais recolhimentos efetuados durante o ano e recolher a diferença faltante, caso exista. Portanto, não há como situar a fonte pagadora no polo passivo da relação tributária em comento, e nem mesmo a recorrente na condição de responsável subsidiária. Ela pede, né, no máximo que ela seja subsidiária no recurso, como assim pleiteia em seu recurso. Por mais que a fonte pagadora pague a contribuinte o líquido, e a fonte pagadora fale assim, olha,
reclamante, eu vou recolher o imposto, você não se incomode, eu vou te pagar o líquido e vou recolher o imposto. Na hora de declarar, o contribuinte tem que declarar o bruto, né? Tem que declarar o bruto e aí declarar aquela retenção, né? É assim que é feito. Bem, então, com relação à questão da sujeição passiva, eu estou afastando, a contribuinte ela é responsável pela declaração e pelo recolhimento do imposto. Da alegada decadência. Segundo a recorrente, veja, são 2 rendimentos que ela recebeu, um em 2002 e um em 2004, da mesma ação, né? Ela recebeu em 2002 e ela recebeu um complemento em 2004, tá? Segundo a recorrente, uma vez que recebeu 2 pagamentos na ação trabalhista, ou seja, um em 2002 e outro em 2004, tem uma tecla aqui sem querer. Um em 2002 e outro em 2004, o crédito tributário referente ao primeiro pagamento seria indevido, pois teria sido atingido pela decadência. Antes de considerações outras, para melhor análise da questão, trazemos os seguintes dispositivos do Código Tributário Nacional que tratam do prazo decadencial. Então, eu cito o artigo 150, o artigo 173 do CTN, falo que o artigo 150 é aplicado no caso de lançamento por homologação quando tem antecipação do pagamento, e falo do artigo 173, que é contado a partir do período do exercício seguinte ao ano em que a fiscalização poderia ter efetuado o lançamento no caso de inexistência de pagamento antecipado ou na existência de dolo ou fraude. Só para explicar como é que funciona a decadência para contribuinte. Aí eu digo assim, pois bem, vejamos o seguinte excerto do relatório que acompanha a notificação do lançamento. Então, a fiscalização explica que ela apurou ali uma omissão. Isso aqui está nas folhas 10 e 12 do relatório que acompanha a notificação. A fiscalização explica que o valor aqui é R$ 98.909,65, é o valor que foi apurado de omissão. E ela faz todo um cálculo no relatório fiscal explicando como ela chegou nesse valor de 98 mil, né? E lá do relatório eu trago o seguinte, que o rendimento recebido em 2004, com base de cálculo ajustado, é de R$ 454.997,20. Aí, veja, subtraindo-se o rendimento declarado na declaração, na DRPF, de 356 mil, que foi o que a contribuinte declarou, do montante de 454 mil, reajustado pela fiscalização. Lembre-se, a contribuinte tinha recebido um valor líquido, a fiscalização reajustou, fez o cálculo inverso, né, para chegar no valor bruto, e ainda fez as atualizações. Então, subtraindo-se o rendimento declarado de 356 mil, do montante de 454 mil, reajustado pela fiscalização e recebido pela recorrente em 2004, chega-se ao resultado de 98 mil, que é o que está ali na notificação, que corresponde à omissão apurada. Portanto, o rendimento que compõe o objeto do lançamento, discutido nesse processo, foi recebido em 2004, sendo nesse sentido, inclusive, a decisão recorrida. Confira-se. A DRJ, inclusive, ela frisa essa questão, né? A DRJ diz assim, repise-se que a notificação analisada trata de crédito tributário proveniente do ano calendário de 2004, conforme a complementação da descrição dos fatos, a ação fiscal recebida, a ação trabalhista recebida em 2004, em complemento ao valor incontroverso que fora recebido em 2002. Tá? Logo, tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda... Aí eu explico, falo que o fato gerador do imposto de renda ele é complexivo, né, que se aperfeiçoa em 31 de dezembro, papapá. E aí digo assim, como o lançamento foi cientificado a recorrente em 27 de julho de 2009, o crédito lançado não restou atingido pela decadência, o crédito discutido nesse processo, não aquele de 2002, nesse processo, nem pela regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, e nem pela regra do artigo 173, inciso 1 do mesmo diploma. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Então, eu digo que o crédito discutido nesse processo não está atingido pela decadência, e que é o crédito de 2004, e a contribuinte própria fala que o que está atingido pela decadência é de 2002, ela nem fala que é o de 2004, mas deixo claro aqui que é o de 2004 que está sendo discutido aqui, e não 2002, e eu afasto a questão da sujeição passiva. E nego o provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Francisco, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Aqui, por se tratar de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial trabalhista, eu vou acompanhar, mas de ofício determino o recálculo do crédito tributário para que o mesmo seja apurado pelo regime de competência, seguindo decisão do STJ sede recurso repetitivo, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 62 do Regimento Interno do CARF. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional na sistemática, aí, repercussão geral, recurso repetitivo, deverão ser reproduzidos pelos conselheiros. Então, eu acompanho, mas de ofício determino o recálculo do crédito tributário pelo regime de competência. Ok. Márcio, como você vota? Eu acompanho esse acréscimo do Gregório. Ok. Renata? Também acompanho o acréscimo do Greg. Rafael? Acompanho o acréscimo. Ricardo? Acompanho o relator com o acréscimo do Dr. Gregório. Ok. Ana? Acompanho com o acréscimo do Gregório. Ok, então. Deixa eu só redigir aqui o dispositivo, já leio para vocês. Você mantém o teu voto ou acompanha também o acréscimo? Eu mantenho meu voto. Mantém o voto, né? Limitado. Isso. Foi bom você ter falado, vou mandar ver o voto. Mas eu ia... Não, como você falou que você anunciar o resultado, o dispositivo, eu te perguntar se você não tinha falado nada, né, sobre o acréscimo, por causa disso. Tá certo. Não, né? Vou O manter. Fran votou? Que nem a Renata fala, eu fiquei perdido. O Fran votou? Parece que eu não vi o Fran votar. Eu acompanhei o relator. Acompanhei o relator, direto. Então, É que o Dani não falou nada, daí eu perguntei. Tá, colegas, ficou assim o resultado, então. Item 125 da pauta, da contribuinte Marilene Carnevale. Marilene Carnevale. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, determinando-se, entretanto, de ofício, em relação à infração de omissão de rendimentos, o recálculo do crédito tributário lançado, com aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. Esse texto, inclusive, acho que é um texto de um voto do Gregório, que eu tirei aqui de um voto dele essa semana. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que apenas negaram provimento ao recurso voluntário, tá? Então, a turma, em relação ao item 125 da pauta, da contribuinte Marilene Carnevale, está negando o provimento ao recurso voluntário, mas de ofício está determinando o recálculo do imposto pelo regime de competência. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que apenas negaram o provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 125. Agora vamos para o... Designar o relator? Ou não? Sim, sim. Pode ser, Gregório. Nós estamos naquela campanha, né, para o Gregório deixar de receber um monte. Né? Já bati essa meta faz tempo, viu? E você ainda disse não isso. usufruiu do benefício ainda?
Fala comigo, Renata? Não, pro Greguinho, não usufruiu do benefício de deixar de receber um lote ainda? Ainda não. Vou deixar para não receber em novembro, eu acho. Eu faço a solicitação em outubro, aí em novembro não recebo, dezembro também não, né? Porque dezembro não tem distribuição. Quantas horas são mesmo, Gregório? Quantas horas são quando redige um vencedor? 30% com 30% com mínimo de 2, eu acho. Tá. Agora, só o relatório para se pedir é bem complexo, né? O número do acórdão, qual foi o processo, é uma coisa bem detalhada. Tá, pessoal, eu estou compartilhando com vocês ali agora o item 126 da pauta, do contribuinte Salustiano Luiz de Souza. Item 126. Já está na pasta. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o julgamento do item 126 da pauta, do contribuinte Salustiano Luiz de Souza. Item 126, Salustiano Luiz de Souza, é de minha relatoria também. Fazer um resumo aqui do relatório. Em face do sujeito passivo, foi lavrado auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física dos anos calendário de 2005, 6, 7 e 8, né? Foram constatadas as seguintes infrações pela fiscalização: omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas no período de 2005 a 2008, dedução indevida de despesas de livro caixa e falta de recolhimento de imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação. A impugnação foi julgada improcedente pela 5ª turma da DRJ em Salvador, Bahia. Cientificado da decisão pré-instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando em síntese: ele traz, o recurso é bem curto, ele diz assim, ó, primeira alegação: a inexigibilidade da multa isolada por estar se combinando duas penas, é aquela história da multa isolada do carnê-leão, né, conhecida nossa. Tem uma segunda alegação, ele diz assim, ó, o reconhecimento das despesas glosadas, vez que não, ele questiona, né, vez que não traduzem a glosa de uma despesa específica, mas sim fato artificialmente criado pelo auditor para diminuir em 50% as despesas devidamente comprovadas e reconhecidas pela legislação. E ele também alega aqui a determinação, ele pede a determinação da exclusão dos lançamentos dos valores, da LC dos valores efetuados nos meses de dezembro de 2006, 2007, 2008, respectivamente, por não traduzir receita omitida, mas sim fato artificialmente criado resultante da soma dos valores não justificados com os valores devidamente declarados e tributados nas épocas próprias. Tá. Eu, colegas, estou propondo, eu fiz o meu voto, vocês vão ver ali, tem o meu voto, mas antes do voto, eu estou propondo, eu trago um voto inicial no qual eu encaminho pela anulação da decisão pré-instância. Se for superada essa anulação, a gente daí segue no voto que está adiante, né? Eu fiz o voto completo, mas eu tô votando primeiramente no sentido de anular a decisão pré-instância. Vamos ao voto, então. O recurso do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da matéria não apreciada pela DRJ. Segundo consta no termo de verificação fiscal da ação fiscal, o termo de verificação e encerramento da ação fiscal, as glosas foram realizadas pelos seguintes motivos. Então, a fiscalização ela fez planilhas
E numa coluna das planilhas, ela coloca o código das justificativas. Tem código 1, 2, 3, 4, 5, vários. Para cada glosa, uma justificativa. E no rodapé das planilhas, a fiscalização traz a legenda das justificativas, né? O que significa cada número, cada código, né? Então, por exemplo, código 1 é não apresentou o documento comprobatório. Código 2 é dedução de despesas sem identificação suficiente do fiscalizado. 3 ali, a dedução de despesas sem previsão legal. E assim vai. E aí o contribuinte... Bem, daí eu digo assim, ó, consoante se observa, pelo motivo 7, foi glosado 50% da despesa da pessoa física em razão desta utilizar o mesmo local de trabalho da pessoa jurídica, conforme assim registrado pela fiscalização. Então, o código 7 é glosa de 50% da despesa porque o contribuinte utilizou o mesmo local da pessoa jurídica. Aí diz assim a fiscalização, ó, no termo de verificação fiscal. É a única explicação justificativa da fiscalização no termo de verificação fiscal quanto a esse procedimento de considerar só 50%. Tendo em vista que o ora fiscalizado constituiu pessoa jurídica cujos endereços coincidem e podem ser observados nas faturas de energia elétrica e de telefone, conforme pesquisa realizada no sistema da Receita Federal, bem como consta no sítio na internet informações acerca do referido estabelecimento, foram aceitas somente a metade, 50%, das despesas deduzidas e comprovadas nos livros caixa dos anos de 2007, a partir de setembro de 2007 e 2008. Adotou-se tal critério, pois não é possível, a razão da fiscalização é essa, adotou-se tal critério, pois não é possível mensurar exatamente as despesas destinadas à pessoa física do ora fiscalizado, nem à pessoa jurídica constituída naquele ano. Em seu recurso, dentre as demais alegações, o contribuinte diz expressamente que não recorre de nenhuma das glosas realizadas por não apresentação de documento comprobatório ou desconformidade com a legislação, mas sim daquelas identificadas nos relatórios com o motivo 7, argumentando que a fiscalização teria aplicado critério fictício para aumentar o valor tributável. Então, naquela relação ali de códigos que eu coloquei ali acima, que eu transcrevi, então, por exemplo, o código 1 ele não questiona falta de documento, o código 3 não questiona falta de previsão legal, mas o código 7 ele questiona expressamente. Acontece que tal alegação também foi apresentada na impugnação, porém a DRJ não se pronunciou a respeito, em que pese a sua relevância na peça defensiva. Desse modo, a apreciação dessa alegação no presente julgamento importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário. Portanto, não vemos outra solução a não ser a anulação da decisão recorrida para que uma nova decisão seja proferida com o exame de todas as alegações apresentadas na impugnação. E concluindo, é assim que eu voto, colegas. Eu voto por anular, então, a decisão de primeira instância para que ela profira uma nova decisão com o julgamento de todas as alegações. Essa alegação ali, eu até tentei, assim, trabalhar ela, mas, e até fiz um voto, né, no caso de ser superada essa alegação de nulidade, mas ela não é uma alegação assim, daquelas assim que... Porque, veja, o julgador não precisa apreciar tudo no julgamento, né? Quando o que ele apreciou é suficiente para afirmar com convicção e manter ou derrubar o lançamento, já é suficiente. Agora, no caso aqui, é glosa de deduções em 2 anos calendário, e o motivo da glosa foi esse, e a fiscalização e a DRJ não se pronunciou a respeito, então eu não tenho como manifestar a respeito, apenas em segunda instância. Então, esse é o meu voto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Márcio?
Relator. Renata, Acompanho. Rafael, Relator. Ricardo, Acompanho o relator. Ana, Acompanho o relator. Então, colegas, vai ficar assim o resultado, então, para o item 126. Acordam os membros do colegiado, item 126 do contribuinte Salustiano Luiz Souza. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância, para que uma nova decisão seja proferida com o exame de todas as alegações apresentadas na impugnação, nos termos do voto do relator. Nos termos do voto do relator. Essa é a decisão para o item 126. Então, item 126 do contribuinte Salustiano Luiz Souza, a decisão é anular a decisão de primeira instância para que uma nova decisão seja proferida, com exame de todas as alegações. Agora vamos passar para o item 127 da pauta, do contribuinte Marino Comazzi Júnior. Marino Comazzi Júnior, item 127, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, pode iniciar a leitura. Eu vou direto ao voto, presidente. Se for necessário, depois a gente retorna ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto, trata-se presente caso de auto de infração, com vistas de débito de imposto de renda à pessoa física, em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pelo contribuinte: dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão judicial e dedução indevida de despesas do livro caixa. Então, passando a análise das glosas perpetradas pela fiscalização e respectiva tese de defesa do contribuinte. Das despesas médicas. Aí eu trago a fundamentação legal da dedução com despesas médicas. E aí, avançando, eu digo, na espécie, foram glosadas as seguintes despesas médicas. E aí tem a relação das despesas que foram glosadas pela fiscalização e respectiva fundamentação. Para a primeira despesa, aí segundo a autoridade administrativa fiscal, por falta de previsão legal para a dedução da despesa. Em relação à segunda, recibo sem endereço do profissional, sem número do CPF do registro profissional. Para a terceira despesa, recibo sem identificação do endereço, CPF e profissão. Para a quarta despesa, a mesma coisa. Para a quinta despesa, é falta de previsão legal para a dedução de despesa com este profissional. E, por fim, para a sexta e última despesa causada pela fiscalização, a fundamentação foi: agora consta o número do CPF e do registro profissional, todavia os recibos foram emitidos em bloco de receituário, que funciona com o mesmo endereço do contribuinte, do qual o contribuinte subloca partes do imóvel. Então, esses foram os fundamentos da autoridade administrativa fiscal. Sobre as glosas em questão, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que, e aí estão os fundamentos da DRJ, eu vou avançar lá por último parágrafo, que é o resumo, a conclusão do entendimento da DRJ, nos seguintes termos: pelo exposto,
deve ser mantida a glosa das despesas médicas porque, a despeito de estar descrito como causa no auto de infração, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento e nem a habilitação dos profissionais dentre as atividades previstas na legislação como passíveis de dedução da base de cálculo do IR. Pois bem, no que tange especificamente a fundamentação da DRJ no sentido de que o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou os comprovantes do efetivo desembolso das despesas médicas em análise, impõe-se destacar que a mesma configura inovação nos fundamentos da autuação. De fato, conforme exposto linhas acima, a fiscalização fundamentou a glosa das despesas médicas, ora por falta de previsão legal, ora por vícios nos recibos apresentados. Neste aspecto, não cabe ao órgão julgador administrativo dizer aquilo que a fiscalização não disse. A mudança / inovação de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade que pauta a formulação de autuações fiscais, sua revisão em processos administrativos e a segurança jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte. Assim como não é dado ao contribuinte inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamento não cogitado na autuação. Ainda que fosse possível admitir como válida essa fundamentação do órgão julgador de primeira instância, ainda assim seria a hipótese de cancelar o lançamento fiscal, na hipótese deste ser o único fundamento da autuação. Isto porque, como se diz, é fato, conforme a ciência processual já muito afirmou, que recibos são instrumentos particulares que comprovam a quitação do negócio jurídico, não se consubstanciando em prova inequívoca da realização de um pagamento. Apesar disso, deve-se reconhecer que a própria legislação tributária conferiu a esse tipo de documento o valor de prova do pagamento, consoante disposto no inciso 3, parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 9.250. Anote-se que um documento de transferência bancária, por exemplo, não possui todos os elementos discriminados na legislação, tais como o endereço do profissional prestador de serviço, ao contrário do recibo, que possui campos de preenchimento adequados para esses fins. Desta sorte, a regra geral é a aceitação de recibos, caso atendidos aos seus requisitos formais, motivo pelo qual a exigência de elementos adicionais para a comprovação das despesas médicas deve ser devidamente fundamentada, sob pena de violação do princípio da proteção da boa-fé e da legítima confiança que norteiam a relação físico-contribuinte. Ocorre que, no caso em análise, a fiscalização apontou de forma expressa vícios de forma nos recibos trazidos e, apesar da expressa observação do órgão julgador de primeira instância neste particular, o contribuinte não apresentou qualquer documento para comprovar os dados / informações noticiados em suas peças defensivas. Não fez nem em sede de impugnação, nem no recurso voluntário. Neste contexto, sem razão contribuinte neste particular. Da pensão judicial. No que tange à dedução da pensão alimentícia, é importante destacar inicialmente que o direito de família estabelece como modalidade de obrigação alimentar aquela proveniente da relação de parentesco devido aos parentes que não possuem condições de prover a sua própria subsistência. Aí eu vou trazer a fundamentação, da mesma forma, da dedução com pensão alimentícia. E aí digo, desta forma, da interpretação conjunta do dispositivo transcrito com as normas do direito de família, tem-se que são requisitos para a dedutibilidade da pensão alimentícia que os pagamentos A. tenham natureza de alimentos, B. sejam fixados em decorrência das normas do direito de família, C. decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, inclusive os alimentos provisórios. No presente caso, a fiscalização glosou os valores deduzidos a título de pensão alimentícia, destacando que a decisão judicial ocorreu em 31 de março de 2005, não se aplica retroativamente. Somente a partir da decisão judicial, os pagamentos se enquadram como da obrigação do pagamento de pensão alimentícia judicial. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que o dispositivo legal é claro, condicionando a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de pagamento. Como o próprio contribuinte admite, a decisão judicial só ocorreu em 2005. Não é possível acatar-se a dedução de pensão alimentícia já durante o ano calendário de 2004. Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular. E aí eu trago de novo os requisitos para que seja possível esse tipo de dedução. E aí digo, no caso em análise, resta incontroverso que a decisão judicial que estabeleceu a pensão alimentícia data de março de 2005, sendo certo que na petição inicial da ação de separação judicial não consensual, posteriormente convertida em separação consensual, nada foi dito acerca de eventuais pagamentos realizados pelo contribuinte no curso daquela ação judicial. Ao contrário, o documento de páginas 868 e 869
emitido pela Unimed Curitiba, empresa oficiada para o desconto de pensão em análise, demonstra que os pagamentos começaram a ser realizados de fato a partir do ano calendário 2005, restando incólume a glosa perpetrada pela fiscalização em relação ao ano calendário de 2004. Do livro Caixa, aqui eu vou começar também trazendo a fundamentação legal em relação às despesas com o livro Caixa. E aí, na sequência, eu digo, sobre o tema, o contribuinte, em sua peça recursal, defende em síntese a idoneidade das reduções referentes aos aluguéis e condomínio, despesas com terceiros sem vínculos empregatícios, despesas com massoterapia e despesas com advogados. A DRJ, por seu turno, em face dos documentos e esclarecimentos do contribuinte, destacou e concluiu que, e aí, cada um desses tipos de despesas, né? Aplicação de capital. Vários pagamentos referem-se à aquisição de aparelhos de acupuntura, móveis, material de construção e decoração, equipamentos, aparelhos celular e disquete, os quais, por terem vida útil maior do que um ano, são caracterizados como aplicação de capital e, portanto, não podem ser deduzidos como despesas de livre caixa. Isso vai para o imobilizado que vai ser depreciado, né? Documentos sem identificação do comprador. Muitos dos documentos apresentados para comprovar valores escriturados como despesas do livro caixa não identificam o comprador ou estão em nome de terceiros, e outros estão com o endereço residencial do contribuinte ou de terceiros. Vários comprovantes são de aquisição de remédios e compras de supermercado, não sendo possível sequer se firmar a convicção de que sua aplicação foi na atividade profissional do contribuinte ou de uso pessoal familiar. Assim, não são hábeis para comprovar a despesa. Despesa não necessária, consultoria de RH, festa, plantas decorativas, fotocópias, manutenção de jardim e roupas não identificadas como de uso profissional e ou não adquiridas em lojas de uniforme não são despesas necessárias. Aluguel de condomínio, aluguel e condomínio. Os valores declarados como despesas de aluguel foram glosados porque o contrato assinado por Antônio Carlos Camargo Corrêa com a locadora AMESEDEC veda a sublocação do imóvel, no parágrafo 2º da cláusula 5ª. Portanto, não foi apresentado contrato válido a partir de dezembro de 2004 e, como havia vedação para a sublocação, não foram aceitos os documentos apresentados como prova do contrato de sublocação. Adicionalmente, foi constatado pela autoridade autuante que o contrato de locação assinado em fevereiro de 2000 foi efetuado com data retroativa, uma vez que nessa data a empresa ainda não possuía CNPJ. A empresa foi constituída formalmente em data posterior à data de celebração desse contrato e foi essa empresa que sublocou parte do imóvel para o contribuinte a que hora recorrente. As folhas 902 apresentam autorização de sublocação. O contribuinte apresenta autorização de sublocação do imóvel datada de dezembro de 2003 e assinado por Lícon Luiz Herrera Rocha, em nome da herdeira Regina Maria Camargo Gomes. No entanto, não consta nos autos qualquer procuração da herdeira para o signatário, além dela só haver sido nomeada inventariante em janeiro de 2007. Estranha-se a existência dessa de autorização de sublocação, supostamente emitida no final de 2003, quando a renovação do contrato de locação efetuada em janeiro de 2005 também vedava a sublocação em cláusula 2ª. Portanto, em razão da existência de irregularidade nos documentos de sublocação apresentados, não cabe ao fisco acatar recibos como prova única do pagamento ao aluguel e é o mesmo racional para a despesa com o condomínio. Em relação a serviços de terceiros sem vínculo empregatício, para comprovar a prestação de serviços de diarista, o contribuinte trouxe recibos assinados por Maria Elisa Santos Lima, os quais somente citam diárias e vale transporte de idas e voltas, sem estabelecer qual tipo de serviço e o local onde o mesmo era prestado. Os pagamentos atribuídos a advogados tentam ser comprovados somente por nota fiscal ou recibos, sem apresentação de contrato que possibilite a verificação do tipo de consultoria ou serviço advocatício prestado e, assim, determinar se era necessário para a percepção dos rendimentos ou para a manutenção da fonte pagadora. E aí ele vai falar aqui na sequência, da RJ, na sequência dos documentos que foram apresentados. Na decisão de primeira instância, parte das argumentações dos documentos foram acatados, que é justamente essa conclusão aí. Então, eu digo, mais uma vez, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância, impõe-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos, à luz do parágrafo 3º, artigo 57 do regimento interno do CARF. De fato, não tendo sido apresentada novas razões de defesa aparente à segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor neste particular, conforme acima exposto. Outro sim,
não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, sob o fundamento de que a mesma estaria embasada em alegações genéricas. Ao contrário, o órgão julgador de primeira instância teve o cuidado de, antes de adentrar na análise do caso concreto, expor a legislação de regência da matéria e o seu respectivo entendimento sobre o assunto para, então, com base nessa premissa fixada, analisar a glosa perpetrada pela fiscalização em cotejo com os esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte. Improcedente, pois, a alegação de nulidade da recorrida à decisão, ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 127 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 127 da pauta, do contribuinte Marino Comazzi Júnior, item 127, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 127, Marino Comazzi Júnior, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 128 da pauta, do contribuinte. O item 128 da pauta é de Ângel Sampaio Alvarez. Acho que é Angel, né? Angel Sampaio Alvarez, item 128, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura, item 128. Eu transcrevi a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do acordo 12.53.004 da 20ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, de folha 192. Está errada essa numeração de folha, vou conferir, tá? 192 ou 480 não é. Trata o presente processo de crédito tributário, constituído por meio do auto de infração, de folhas 427 a 434, relativo ao imposto de renda, pessoa física, do exercício 2005, 2006, 2007, num valor total de R$ 1.658.682,32. A fiscalização por omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial descoberta em decorrência da verificação de excesso de aplicações sobre origens não respaldadas por rendimentos declarados ou comprovados. O procedimento fiscal está descrito nas folhas 435 a 445, e os fluxos financeiros mensais que apuraram o acréscimo patrimonial descoberto constam das folhas 446 a 451. O enquadramento legal da infração se encontra a folha 429. No que se refere à atualização monetária e às finalidades aplicáveis, os enquadramentos legais constam do demonstrativo da multa e juros demora, folha 434. Certificado do auto de infração, em 30 de novembro de 2009, folha 452, o contribuinte, o interessado, apresentou em 29 de 12 de 2009 a impugnação de folhas 457 a 469. Em julgamento pela DRJ, por unanimidade, julgou procedente ao lançamento, conforme a ementa que eu reproduzi. Intimado em 14 de agosto de 2014, a R de folha 468, o contribuinte depôs recurso voluntário, folhas 489 a 502, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aí, do mérito, eu trago a fundamentação legal do acréscimo patrimonial descoberto. Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o contribuinte adequou as razões da impugnação, de folhas 457 a 459, a fase recursal. Então, as razões do meu entendimento é a mesma da DRJ, uma vez ausente as provas. Eu adoto aqui o disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do RICARF para reproduzir a decisão da RJ. Isso aqui é uma partezinha da decisão da RJ, eu vou ler para facilitar. Da leitura da legislação acima, verifica-se que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, cabendo a este o ônus de provar
que o acréscimo patrimonial teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados visualmente na fonte. Neste ponto, o impugnante alega que a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização seria afastada pelos valores recebidos a título de empréstimo e distribuição de lucros. A fiscalização informou, no termo da verificação fiscal, que o interessado foi reiteradas vezes intimado a comprovar a efetiva transferência do numerário correspondente à distribuição de lucro e ao recebimento do empréstimo declarado. De fato, o interessado não comprovou o recebimento do empréstimo nem durante a ação fiscal, nem na fase impugnatória. Para a comprovação de um empréstimo, faz necessário que a transação esteja demonstrada por meio de documentação hábil e idônea, principalmente quanto à transferência do numerário emprestado. Não basta a consignação da operação na declaração de rendimentos, pois, em se tratando de matéria tributária, os fatos devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação. Compete ao interessado o ônus de provar o fato quando intimado pela fiscalização, que tem atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados. Portanto, é preciso que as informações estejam corroboradas por documentação comprobatória da transação e ainda que esteja comprovada a capacidade financeira do mutuante. Também é um equívoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre parentes e amigos possa eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito às garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes. Mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança em relação ao contribuinte com a fazenda pública. A relação entre o fisco e o contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção. O grau de parentesco ou a forma convencionada entre as partes diz respeito somente a elas. Não exime o contribuinte de apresentar a prova do recebimento do dinheiro e não pode ser oposta à fazenda pública. Conclui-se que, ao contrário do que alega o impugnante, não restou comprovada a rigidez do mútuo. Em relação às alegadas distribuições de lucros, o interessado também deixou de comprovar a transferência do numerário. O fato de uma distribuição de lucros se encontrar registrado no livro diário e razão ou constar nas DIPJ não comprova a transferência desses valores para o impugnante. Para se constituírem provas hábeis, o registro contábil, assim como as declarações, deve estar acompanhado dos documentos que lhe deram lastro e recibos assinados pelo próprio interessado ou por seu contador que reduzido o valor probante. Que tem reduzido o valor probante. Documentos hábeis para comprovar a distribuição de lucros seriam aqueles que demonstram a efetiva saída dos recursos da empresa e o recebimento desses pelo interessado. Em razão de a distribuição de lucros não ser tributada na pessoa física, torna-se crucial a comprovação de sua existência, para que possa aceitá-la como justificativa de acréscimo patrimonial. Caso contrário, se estaria abrindo uma perigosa brecha para que os rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando assim a cobrança do imposto. Apesar de pouco crível de todos os pagamentos do lucro distribuído ao longo de 3 anos e oriundos de diferentes empresas tenham ocorrido em espécie, obviamente o contribuinte não se encontra impedido de praticar suas transações por meio de moeda corrente. Contudo, o sujeito passivo não está desobrigado de provar que efetivamente recebeu os alegados lucros. Ou seja, a impugnante tem todo o direito de utilizar a moeda corrente em quaisquer operações que pratique. Porém, continua com a responsabilidade de comprovar materialmente o efetivo recebimento de rendimentos isentos não tributáveis, que poderão ser exigidos pela autoridade fiscal, quando essa julgar necessário, como foi o caso da ação em face do contribuinte. Aqui, assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Faço exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente? Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 128 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Uma vista de mesa. Vista de mesa. Vou tentar ver até amanhã. Ok, então, colegas, para o item 128 da pauta, vista de mesa para o Gregório. Eu não vou nem registrar o seu voto, Francisco. Aí quando voltar à vista, eu faço novamente a coleta dos votos, tá bom? Ok. Vista de mesa para o conselheiro Gregório. Agora, teria que registrar porque ou eu peço vista ou eu voto, né? Tá, então tá, vou registrar. Registro o voto, né? Vista. Vou registrar então que você votou por acompanhar o relator. Tá. Vamos ao próximo item da pauta, que é o item 129, também de relatoria do conselheiro Rafael. O item 129 é do contribuinte Reginaldo da Silva Henrique. Reginaldo da Silva Henrique, item 129, de relatoria também do Rafael. Rafael, item 129, pode iniciar a leitura. Vamos fazer a leitura do relatório do acordo da DRJ, da sexta turma da DRJ, de Florianópolis, de 95 a 99, que adoto aqui também como relatório. O presente processo originoso do pedido de restituição, folha 1, por meio do qual o contribuinte pleiteou a devolução do indébito nos valores originais do imposto de renda retido na fonte, de R$ 185,94, R$ 185,94, R$ 196,93 e R$ 538,15, relativos aos meses de fevereiro e junho de 1995 a maio de 1996, respectivamente, acrescida a atualização monetária até 12 de 1995, e do juros Selic, o qual foi incidente sobre o abono pecuniário de férias e férias indenizadas na rescisão do contrato de trabalho. O contribuinte informa que o pedido de restituição é decorrente da decisão judicial originado em execução de sentença relativa ao processo 2004-7200008474. O chefe de seção de orientação e análise tributária da Delegacia da Receita Federal de Florianópolis, apreciando o pleito do interessado, à vista dos documentos apresentados, proferiu o despacho decisório de folha 60 a 62, que deferiu em parte o pedido no valor originário de R$ 434,50, o qual corresponde ao resultado do novo cálculo de sua declaração de imposto de renda, excluindo da base de incidência as verbas tidas como indenizatório, R$ 1.633,49, no ano calendário de 1995. Foi considerado o imposto já anteriormente restituído no valor de R$ 162,71. Considerando a determinação judicial para aplicar a correção monetária a partir do pagamento indevido, os valores originários de R$ 211,59 e R$ 222,91, relativos aos meses de fevereiro e junho de 1995, respectivamente, foram utilizados pela UFIR até 1º de janeiro de 96 e resultou no montante de R$ 520,73, ao qual foi acrescentado o juro Selic, conforme demonstrativo constante no citado despacho. Relata que o interessado pleiteou por mediação ordinária, número tal, a repetição do indébito correspondente ao imposto retido sobre férias, abono pecuniário e indenizadas na rescisão contratual, e licenças prêmio não gozadas. Afasta a prescrição dos 10 anos anteriores à propositura da ação ocorrida em 2 de 6 de 2004. O juízo reconheceu o direito do autor, sendo que o TRF da 4ª Região situou o adicional de 1/3 de férias e determinou a restituição do imposto correspondente através
a restituição do imposto correspondente através de dedução daquelas verbas da base de cálculo do imposto apurado, nas respectivas declarações de rendimentos, folha 30 e 33. Quanto à licença-prêmio, conquanto a Justiça tenha reconhecido seu direito de não incidência, verificou-se que tal verba já não fora tributada na origem pela fonte pagadora, e tampouco constou como rendimento tributário em sua declaração de ajuste original. Todavia, no tocante ao ano calendário de 1996, a severa autoridade administrativa que o montante do imposto de renda retido na fonte declarado já fora excluído o valor de R$ 5.477,58, relativo ao imposto de renda retido na fonte sobre verbas recebidas pela adesão ao plano de demissão incentivada, folhas 13 verso, 48 e folha 55, em decorrência de pedidos de restituição deferidos administrativa ou judicialmente, por meio do processamento eletrônico dos dados. Aí tem os valores e o número das requisições aqui, conforme consta das folhas 57 e 59. Assim, refazendo os cálculos da declaração de ajuste anual para excluir a incidência o montante de R$ 2.335,07, relativamente às férias indenizadas, folha 14, conforme decisão judicial e considerando o abatimento de R$ 5.477,58 do imposto de renda retido na fonte, constatou-se que não há imposto de renda a restituir ao contribuinte, sendo apurado o valor de R$ 236,30 a pagar e o de R$ 4.657,52 de restituição indevida, não exigíveis, entretanto, em vista da decadência. O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade, foi de 71 a 75, na qual arguiu que os feitos acima mencionados não guardam vinculação e litispendência ou coisa julgada, pois a causa de pedir foi a retenção ocorrida sobre verbas recebidas pela adesão do plano de demissão incentivada. Aduz que, se o fisco pretendesse provar a compensação ou restituição dos valores via declaração de rendimentos, que utilizasse o meio correto na ocasião processual adequada. No caso, na contestação à ação judicial e amparada por provas de que o contribuinte já restituiu ou compensou o pagamento indevido. Afirma que a compensação é uma faculdade do contribuinte, requer reconhecimento do seu novo direito creditório no valor de R$ 5.477,58. Em julgamento pela DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de conformidade, conforme o dispositivo que eu reproduzo. Intimado, em 13 de abril de 2012, a RR de folha 100, o contribuinte interpôs recurso voluntário, de folha 101 a 104, em 10 de maio de 2012, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele com isso. Vamos lá, no mérito. No presente feito, o contribuinte recorrente pleiteou na Justiça Federal a repetição do indébito correspondente ao imposto de renda, ao imposto retido sobre conversões de pecúnia de férias, abono pecuniário e indenizados na rescisão contratual, e licença-prêmio não gozada, por reputá-las indenizatórias e, portanto, não alcançadas pela incidência do imposto de renda. De acordo com a demonstrativa folha 5, o pedido refere-se ao imposto incidente sobre as conversões realizadas nos anos calendários 95 e 96, conforme o quadro abaixo. Eu reproduzo o quadro. Tal fundamento é decorrente da ação ordinária, final 8, na qual o Tribunal Regional da 4ª Região afastou a prescrição das parcelas recolhidas nos 10 anos anteriores à propositura da ação ocorrida em 2004. E, na análise do mérito, deu provimento ao apelo do contribuinte, reconhecendo o direito à não incidência sobre as verbas acima mencionadas, com exceção do adicional de um terço de férias previsto no parágrafo 7º, inciso 62 da Constituição, pago quando da conversão das férias não gozadas em pecúnia, posto que explicitado em parcial provimento à remessa oficial, incidir o imposto de renda sobre esta verba, e a restituição do imposto correspondente através da dedução daquelas verbas da base de cálculo do imposto apurado nas respectivas declarações de rendimento, conforme o relatório, voto e acordo ao costado das folhas 33 a 38, que transitou em julgado em 16 de março de 2006, certidão de folha 48. O acordo atacado negou provimento à manifestação de inconformidade, visto que
A partir do recálculo, assim como dos valores já restituídos no procedimento, não há mais valores pendentes de restituição. Neste caso, destaca o contínuo despacho decisório de folha 75 e 77. Vocês querem que leiam ou vocês estão acompanhando o minuto que posso pular? Pode seguir. Posso pular? Pode. Oportuno, abaixo reproduz os extratos das restituições. Folha 63. Ali está discriminado o imposto a restituir. Folha 68. E está fazendo especificou o valor a restituir. Assim, entendo que não merece reparos o acordo atacado, visto que não há valores a serem restituídos, além dos já acreditados pela Secretaria da Receita Federal. Faça exposto, vou no sentido de negar o provimento ao recurso. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 129 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Item 129 da pauta, do contribuinte Reginaldo da Silva Henrique. Reginaldo da Silva Henrique, item 129, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 129 da pauta, teremos o seguinte resultado. Item 129 do contribuinte Reginaldo da Silva Henrique. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, o item 129, Reginaldo da Silva Henrique. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item da pauta é de relatoria do conselheiro Márcio. É o item 130, do contribuinte Márcio, também Márcio, né? Um xará seu, né, Márcio? Márcio Malafaia Aredes. Acho que é isso, né? Aredes. Márcio Malafaia Aredes, item 130 da pauta, de relatoria do Márcio. Márcio, 130, pode iniciar a leitura. Bem, eu vou começar direto do voto, em haver necessidade de regresso ao relatório. Trata-se de um auto de infração caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada no ano calendário de 2005. Desculpa, vocês ouviram? Eu comecei a falar, mas eu acho que congelou. Eu ouvi. Eu ouvi também. Tudo bem, então. Estou tudo bem. ouvindo bem. Também. Tá bom, Márcio. Tá bom. Então, aqui eu vou aqui na tempestividade, primeiro, já vou colocar uma questão aqui para o colegiado. A capa do recurso voluntário não apresenta a data legível da protocolização da peça assinada em 6 de maio, com firma reconhecida em cartório em 9 de maio. Você pode perceber aqui que não tem como verificar, identificar a tempestividade do recurso apenas por esse dado. Por isso, a primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão, ao apreciar o recurso voluntário no processo mencionado, em face a Maria das Graças Vitaredes, que é co-titular da conta bancária, converteu o julgamento em diligência para que a unidade preparadora informasse a data do protocolo e intimasse o contribuinte para, querendo manifestar-se. Esse colegiado poderia, por bem, tomar a mesma providência e devolver os autos à unidade preparadora para também confirmar a data de formalização do recurso voluntário. Contudo, em face ao lançamento haver sido constituído simultaneamente contra recorrente e a contribuinte e a identidade de peças recursais, inclusive nas datas de assinatura e reconhecimento de firma, e o protocolo na mesma unidade, é razoável presumir que tenham sido protocoladas em conjunto. Logo, a providência tomada nos autos, nos autos do processo ora mencionado, já teria saneado este processo,
a meu ver, privilegiando o princípio da eficiência em detrimento de um tumulto processual que julgo desnecessário. Assim, eu acolho como tempestivo o recurso voluntário e trago aqui só um exemplo da data de protocolo do recurso no outro processo. Então, é conveniente que se julgue o conhecimento. Se vocês não concordarem com o conhecimento, eu posso, se alguém quiser propor diligência ou não concordar com o conhecimento, eu me curvo à opinião da maioria. Ok. Márcio, é só um instantinho. Enquanto eu dou uma conferida aqui, vocês quiserem dar uma olhadinha também. No processo não há nenhuma outra informação do protocolo. Há apenas nesse processo paralelo que foi feita uma conversão em diligência para justamente obter essa cópia mais legível. Eu acredito que pelos elementos indiciários possa prestar o conhecimento da impugnação ou do recurso voluntário. Márcio, esses outros autos, eles estariam onde? Porque nós, da Fazenda, podemos consultar outros autos, mas só aqueles colegas... Não, os outros autos são do processo irmão desse, porque foi feito um lançamento em uma conta corrente por cotitularidade. Consequentemente, houve lavratura de 2 autos de infração, no percentual de 50% de cada. Feito isso, no processo paralelo a esse, que deveriam ter sido julgados em conexão, já que se trata do mesmo lançamento, mas não foram, foi efetuada a conversão do julgamento em diligência para obter essa tela que eu colei nos autos. Essa tela evidencia a data de protocolização. Eu acredito que seja a mesma data de protocolização, tenho indícios fortes a acreditar nisso, por se tratar da identidade da peça, por serem cônjuges, por ter o mesmo patrono, enfim, por todos os elementos circunstanciais que eu trouxe aos autos. Mas, repito, se for da maioria da turma, eu curvo minha... Mas o acesso a esses autos do cônjuge, você tem esses autos porque você vai julgá-los, você já julgou, já existe um acordo, como é? Não. Consulta é prova emprestada, né? É. Porque assim, nós da Fazenda podemos consultar os processos no processo. Os colegas representantes do contribuinte não têm todos os acessos a todos os autos. Então, se fosse julgado a mesma situação por um colega que não tem como acessar e pegar uma prova emprestada, o resultado poderia ser diferente, entende? Se bem que está sendo benéfico para o contribuinte, né? Eu acho que o resultado, se fosse um conselheiro representante dos contribuintes, seria converter em diligência para obter essa informação. Não seria maléfico. Eu não acho que eu não vejo um ato maléfico de nenhuma das partes ou benéfico. Apenas no meu caso, em razão da prova emprestada, eu posso acreditar que eu posso conferir maior celeridade ao processo, evitar uma remessa que, a meu ver, é desnecessária. Mas sim, há uma quebra de isonomia nesse caso, na consulta no e-processo, mas nesse caso específico, aqui eu não teria tratamento diferenciado ao contribuinte. Por benéfico. Sim. Tá. Márcio, eu vou pedir vista de mesa desse aqui, tá? Tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha com mais calma. Uma vista de mesa... Item 130, vista de mesa. Tá, vamos passar agora para o item 131 da pauta. Amanhã, nossa, de sexta vai virar em vista de mesa. Item 131 da pauta, do contribuinte Marcos Fernandes Silva. Marcos Fernandes Silva, item 131, também de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, pode iniciar a leitura, então.
Bem, assim como no caso anterior, eu vou começar diretamente no voto, havendo necessidade, eu retorno ao relatório. No caso aqui, se tratam de duas infrações, da adição indevida de despesas de livro caixa e depósitos bancários de origem não comprovada. Em relação à primeira, a recorrente entende que a autoridade julgadora deveria haver refletido a respeito do erro grosseiro na declaração por manifesto desconhecimento do contribuinte. Procede a retificadora, demonstrando-se a realidade dos fatos, que comprovados pela documentação acostada, que eu acho que é acostada, bem como pelas respostas, onde ficou assente a atividade de contribuinte de intermediar a venda de caminhões. O erro estaria em ter declarado ingressos e saídas de suas contas bancárias como rendimentos recebidos de pessoas físicas e despesas de livro caixa, mas essa tese não está demonstrada em documentação comprobatória. A autoridade lançadora e julgadora, as autoridades, só uma correção aqui, senão eu esqueço de fazer as correções. As autoridades lançadora e julgadora desconsideraram a declaração retificadora, que reduziu a zero as despesas de livro caixa e, significativamente, os rendimentos recebidos de pessoa física, por ter o contribuinte retificado a declaração extemporaneamente, após a ciência do procedimento fiscal. Além disso, a autoridade lançadora assentiu que os rendimentos originalmente formados eram compatíveis com significativos ingressos de recursos ocorridos nas contas bancárias de titularidade do contribuinte. Diante da impossibilidade legal de retificação da declaração original, a autoridade lançadora intimou o recorrente a apresentar a documentação comprobatória das despesas escrituradas nos termos da legislação de regência, mas este nada apresentou. Tampouco poderia ser a tese defensiva justamente do cometimento de erro. Entretanto, essa tese não está demonstrada nas provas deduzidas no procedimento de fiscalização e requentadas na impugnação. A resposta do contribuinte à fiscalização, nestas folhas, tenta justificar esta tese com argumentos desacompanhados de provas. Assim, exemplifico. Senão ia ficar muito. Em 25/1, entrada de 54 mil, em 31/1, entrada de 13 mil. Entrada de 6 mil, referente à venda do caminhão-tanque nessa placa. O documento anexo, a autorização para, esse documento que eu trago aqui na imagem, é a autorização para transferência de veículos de folha 64, que registra a venda do veículo automotor mencionado por 70 mil, valor incompatível com o pagamento destacado, que totaliza 71,498 centavos. A data da operação ocorreu 24/1, em descompasso com as datas de pagamento. Aqui está uma autorização para transferência. Não somente a falta de coincidência entre datas e valores, mas também a falta de apreciação de qualquer prova. Instrumento contratual de intermediação, comprovante de recebimento dos valores pagos pelo comprador, que é esse AL Whitman City, ou de transferência, depósito de valores em favor do vendedor, Reni Luiz Cantelli, que demonstrasse que o recorrente atuou como intermediador da venda do veículo automotor. Não somente, prejudica o acolhimento da tese encampada pela defesa. Ante o exposto, ratifico a decisão da autoridade julgadora que não admitiu, com fulcro na legislação de regência, declaração retificadora apresentada extemporaneamente e confirmou a glose das despesas deduzidas de livro caixa por absoluta ausência de sua comprovação. Depósitos bancários de origem não comprovada. Novamente, ele reafirma ser intermediário de venda de caminhões e acredito que a prova está na movimentação financeira, em que créditos eram sucedidos de débitos. Como visto no tópico anterior, o contribuinte não se desincumbiu de demonstrar a origem dos depósitos bancários a partir de documentos aptos e idôneos a demonstrar sua atuação como intermediador na comercialização de veículos automotores. Diante de quadro em que havia divergências entre datas e valores e a ausência de comprovação dos repasses aos vendedores proprietários, a autoridade intimou o recorrente que apresentasse esclarecimento. Intimou o recorrente, que apresentou esclarecimentos, mas nenhuma documentação que subsistisse as alegações encampadas e subsidiasse. Ora, no caso concreto, o contribuinte intimado a fazê-lo não logrou demonstrar a origem dos recursos depositados nas suas contas bancárias de modo a desfazer a presunção legal de emissão de rendimentos estabelecida no artigo 42. Como registrado no acordo condutor, a comprovação da origem dos depósitos consiste na apresentação de documentação idônea. Bem, a partir daqui eu vou fazer algumas ilações baseadas em matéria de legal, decisões que nós já fizemos reiteradamente, eu opto por não lê-las, né? Tratando de como deve ser feita a comprovação da origem dos depósitos. Trago aqui um voto da conselheira Ana para ilustrar que
que se fosse a demonstração que os numerários depositados em suas contas bancárias só transitaram do comprador ao vendedor, com a dedução da comissão pela intermediação de venda, aí eu trago uma prova a respeito da prova do contrato de mútuo, que também seria um contrato informal, então, por analogia, poderia ser aplicado a esse caso concreto. Aí eu passo adiante, trago jurisprudência do CARF sobre também. Todavia, de fato, a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo, quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das informações. Porém, não basta para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do depositante e ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos fatos. Eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante. Por comprovação de origem, há de se entender a apresentação de documentação idônea, que possa identificar não só a fonte, mas a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não. Logo, ainda que não seja exigido no contrato formal de mútuo ou de intermediação de negócios, o registro público é requisito essencial para que ele seja oposto ao físico, sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas, como no caso que são partes conhecidas. Na realidade aqui também ele está tratando que, ele está justificando também que os depósitos são decorrentes de mútuo. Ele apresenta 2 recibos de quitação de empréstimos, supostamente subscritos por mutuantes que haviam concedido ao recorrente crédito. Isto não se trata de prova apta a confirmar a existência de contrato de mútuo ante a ausência dos requisitos essenciais citados para esse tipo de contrato. Ele traz apenas assim, recibo, quitação de empréstimo. Eu trouxe aqui uma imagem exemplificativa que vai ser suprimida na minuta final. A informalidade assumida em transações privadas entre partes que devem confiança mútua não implica em abstenção de requisitos mínimos de regularidade formal para que o negócio promova reflexos tributários, pois a relação entre fisco e contribuinte decorre de lei. Por esse razoado, também entendo correta a presunção de omissão de rendimentos caracterizada pela não comprovação apta e idônea da origem dos depósitos bancários e voto, assim, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 131 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Acompanho. Ana? Para o relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 131 da pauta, do contribuinte Marcos Fernandes Silva, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 131, Marcos Fernandes Silva, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu ver o horário. Tá, estamos dentro do horário. Vamos passar agora para... Só um instante. O item 132, também de relatoria do conselheiro Márcio. Item 132, do contribuinte Luciano Lopes de Freitas. Luciano Lopes de Freitas, item 132. Pode iniciar a leitura, Márcio. Aqui também vou direto ao voto, caso necessário, retorno ao relatório. Trata-se também de depósitos bancários de origem não comprovada, e nesse caso houve agravamento por não colaboração, então foi aplicada a multa de 112,5%. Para entendimento da matéria, convém analisar o histórico da presunção legal esculpida na norma de regência, e aqui furto minha leitura, que já é matéria de conhecimento de todos os contribuintes que podem estar acompanhando, todos os conselheiros que podem estar acompanhando o voto agora na leitura, e também será disponibilizado oportunamente ao contribuinte. Vou aqui apenas um pouco mais à frente, depois das decisões do STJ, do STF,
que reconheceram a constitucionalidade da tributação com base em depósitos bancários de origem não comprovada. Estou na página 7, tá? Aqui nos últimos parágrafos. Feitos todos estes apontamentos, analisemos o caso concreto que o contribuinte defende ser comerciante no ramo de revenda de veículos usados. Para comprovar a atividade, o contribuinte junta 3 declarações das empresas aí citadas. A empresa classe A, eu até transcrevi aqui essas declarações. Então, a empresa classe A declara que o senhor Luciano é corretor autônomo de imóveis e que já intermediou transações para esta empresa. Dancar Veículos declara que é corretor autônomo de veículos, de automóveis e que já intermediou transações para essa empresa. Basicamente, são as mesmas ilações, né? As declarações são idênticas. Já para comprovar a origem de parte dos recursos mantidos em sua conta corrente, dá 2 arquivos assinados por Fabrício Mauro Galvão Miranda e com carimbo do Banco Santander, com a identificação das pessoas que efetuaram todos os TEDs, depósitos e transferências, como sendo de instituições financeiras de empréstimos para aquisição de veículos. Aí eu exemplifico. Isso me recorda aqueles arquivos de layout bancário, né? Que mostra apenas a identidade da pessoa que fez o depósito. Consonância também com o extrato bancário. Caso conferida a fé e esse arcabouço documental, nada demonstraria senão que o contribuinte atuou como corretor de veículos automotores, embora permanecesse não comprovada a origem dos numerários bancários creditados ou depositados. Isso porque a comprovação consiste na apresentação de documentação hábil, como já lemos anteriormente, que identifica a fonte do crédito, valor, data e a que títulos créditos foram efetuados na conta corrente. Por se tratar de documentos alegadamente oriundos do financiamento de veículos, deveria haver instrumentos contratuais que respaldassem a argumentação do recorrente e evidenciassem a utilização da conta corrente como mera intermediação de recursos. Além da ausência da prova formal, o recorrente também não elaborou para comprovar a saída de valores de sua conta corrente com a prova do repasse aos vendedores, acompanhada da demonstração do negócio de intermediação que contivesse parte vendedora, bem automotor, percentual de corretagem, enfim. É o ônus fazê-lo com base no artigo 42 da Lei 9.430. Com relação à equiparação à pessoa jurídica, também não lhe assiste melhor sorte, pois, além da falta da devida comprovação, as provas deduzidas resultam em R$ 901 mil, aproximadamente, que representaria cerca de 39,5% dos depósitos bancários componentes da base de cálculo de autuação, que é superior a R$ 2.200.000. Quer dizer, mesmo que exitoso em comprovar sua tese, parte majoritária dos recursos permanecia não comprovada, não havendo como direcionar a atuação à pessoa jurídica. Com relação à multa agravada, aqui eu trago aqui o fundamento dela. O senhor Luciano foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os créditos em sua conta bancária, conforme termos de intimação tal. Não houve atendimento a esse termo. Assim sendo, foram lançadas multas de ofício. Basicamente é isso. O enunciado da súmula CARF 133 ensina que a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos, que é basicamente o caso concreto. A não apresentação da documentação motiva a lavratura do auto por omissão de rendimentos, caracterizado por presunção de depósitos bancários de origem não comprovada. A partir da leitura dos autos, o não atendimento do termo de intimação resultou na presunção de omissão de rendimentos, como eu acabei de falar, né? Aí eu trago aqui o excerto, trago aqui essa parte sublinhada, a falta de comprovação da origem na conta bancária tal, nos termos solicitados, implicará em tributação dos valores depositados. Assim, por aplicação direta da súmula mencionada, cancela o agravamento. Então, acho que eu não vou cancelar, não vou usar a palavra cancelo. Reduzo a multa de ofício ao patamar de 75%, em observância ao artigo 44.1 da Lei 9.430. Portanto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício agravada em 112,5% para o percentual de 75% nos termos da súmula CARF 133. É como voto, presidente. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 132 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para afastar o agravamento da multa, para reduzir a multa ao seu patamar ordinário de 75%. A multa lançada foi de 112,5%.
ele está reduzindo para 75%, afastando o agravamento, né? Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu vou divergir, Márcio, vou manter tal agravamento. Deixa eu redigir aqui só um instante. Posso fazer só uma pergunta? Existe nos autos, Márcio, alguma resposta, pedido de prazo, alguma coisa nesse sentido? Ele se manifestou falando assim, ei, espera só um pouquinho, estou tentando. Ricardo, eu posso pesquisar para você para te dar a pergunta mais lúcida, já que esse processo ele foi pautado originalmente há pelo menos 4 meses. Não se preocupe, não se preocupe. Não. Só pela súmula eu já sigo o seu voto. Mas é que já seria um reforço. Eu considero que alguma manifestação, ele já está dando atenção à intimação, entende? Então, eu reforço o seu voto. É porque eu penso que essa multa agravada, minha interpretação da multa agravada é que ela deve ser apenas aplicada quando ela obstar ao trabalho da fiscalização. Mas, nesse caso, ela não obsta, ela caracteriza um fato gerador, como também poderia fazer no acréscimo patrimonial descoberto, que são lançamentos caracterizados por presunções legais. Se fosse um lançamento de ofício, de uma emissão de rendimentos, se você está inquirindo a pessoa sobre a origem daquele rendimento e ela não responde, caracterizaria, portanto, o agravamento. Mas, nesse caso, pela interpretação literal da súmula, eu vejo que é justamente o fato de não apresentar a documentação que motiva a presunção. Então, não haveria como você agravar, seria um duplo agravamento, digamos assim. Você está tributando com base na falta e ainda está tributando a falta de colaboração. Não, eu concordo plenamente com a sua posição. Eu só pergunto de outro documento para justamente reforçar a sua posição. Claro, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente. Enquanto o Dani redige, eu vou fazer essa pesquisa aqui. A minha internet aqui está um pouco lenta hoje. Fica aquela... Nós estamos percebendo alguns pequenos cortes na sua imagem. Ah, é? Ah, então é por isso. Então, só um minutinho, colegas. Já vou fazer a leitura do dispositivo. Só um pouquinho, Márcio.
Colegas, agora é 12h30 e poucos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse processo aqui, antes de proferir a decisão, eu vou tirar ele com vista de mesa. Eu vou tentar já colocar ele de volta, concluir o julgamento, prolatar a decisão no início da tarde, tá? Eu só quero fazer uma confirmação no processo para ver se eu mantenho mesmo meu voto, tá bom? Então, o Márcio apresentou o voto, ele está dando provimento parcial no item 132 do contribuinte Luciano Lopes de Freitas. Ele está dando provimento parcial para afastar o agravamento da multa e reduzir a multa lavrada ao seu patamar original de 75%. Ordinário, aliás, 75%. Todos acompanharam o relator. Eu, inclusive, já manifestei que pretendo divergir, mas antes de proferir a decisão, eu vou dar mais uma conferida no processo, e aí no início da tarde, a gente pode até iniciar a tarde já com esse item aqui, e aí eu profiro a decisão no início da tarde, tá bom? Então vai constar que o julgamento começou agora e finalizou à tarde. Apenas um minutinho para responder o Ricardo. Ricardo, ele colabora do início da fiscalização. A última intimação, que era para comprovar a origem dos depósitos bancários, ele não colabora, ele não comprova, e aí isso resulta na autuação dele. Ele não tem nenhum pedido de dilação, nos outras intimações ele atendeu prontamente. Não há nenhum pedido de prorrogação, não, nem de dificuldade de coletar, pelo menos não constam nos autos. Mas tudo dentro da mesma ação fiscal, ou seja, ele colaborou na ação fiscal. Uma parte. Sim, ele não vai colaborar na última intimação que ele não responde. Até depois eu consultei no meu processo, até indico qual intimação que ele não atende, qual intimação que serve de base ao lançamento. Mas corroboro minha posição de acompanhar a sua prolação, o seu encaminhamento. Obrigado. Tá certo, então. Então, colegas, esse item aqui, à tarde eu faço eu bato o martelo, né? Daí profiro a decisão. Então, vista de mesa, vou tentar já finalizar isso aqui à tarde, 8h32. O horário dá tempo ainda, né? Rafael, o próximo item é seu, é o 133, do contribuinte Falto Solano Pereira. Dá tempo nesse... Dá, né? Dá tempo, sim. Então tá, colegas, item 133 da pauta, Falto Solano Pereira, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura do 133, então. Adoto o relatório do Acórdão 1755383 aqui da DRJ de São Paulo, de folha 157. Também está errado as folhas, que eu vou conferir depois, tá? Marquei. Quanto ao contribuinte supraqualificado, foi lavrado o auto de infração de folhas 302 e 306, acompanhado do termo de verificação fiscal de folha 285 a 301, relativo ao imposto sobre a renda de pessoas físicas do ano calendário 1998, em decorrência da ação fiscal que teve por objeto o exame do cumprimento das obrigações tributárias relativo ao período de 1º de 98 a 12 de 98, folha 1. O crédito tributário constituído decorrendo da constatação de irregularidades assim descrita no referido auto. Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantidos em instituições financeiras em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou mediante documentação hábil, idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme o termo de verificação fiscal em anexo. O intimado ele apresentou impugnação e a DRJ julgou por unanimidade improcedente a impugnação, conforme a emenda do Estado. Intimado em 31 de janeiro de 2012, a R de folha 419, o contribuinte interpôs recurso voluntário de folhas 426 a 455, em 29 de fevereiro de 2012, no qual protestou pela reforma de decisão, sem contra-razões ao relatório. Só uma pequena observação, o nome correto do contribuinte é Fausto. Tá? Acontece que, seguindo a orientação do próprio Ricardo, como consta no cadastro Falto, foi mantido dessa forma. Tá? O recurso é tempestivo, todavia dele conhecido em parte, explico. Em recurso, o recorrente apresenta o item 7.2, a não consideração do limite anual, no qual requer sejam desconsiderados da base de cálculo o valor de R$ 80 mil.
Acontece que o argumento diverge do enunciado de súmula CARF número 61. Aí eu reproduzo o enunciado. Assim, também destaco que esse argumento não foi apresentado na impugnação. E aí eu trago a fundamentação para não conhecer dele, nesse sentido, confrontando as razões de impugnação e recurso, tem-se a delimitação da matéria a ser analisada ao objeto apresentado na impugnação ou qualquer outra oportunidade resultando em flagrante de preclusão consumativa. Ele alega em preliminar a nulidade da quebra de sigilo bancário, mas foi intimado, não comprovou, não apresentou, se negou a apresentar. Então, também já é uma questão pacífica aqui, eu mantenho essa, não reconheço a nulidade. Ele alega nulidade por violação dos princípios constitucionais, o que também entendo que não houve, tá? Do mérito, depósito bancário de origem não comprovada, falsa fundamentação. Acontece que, neste caso aqui, recurso, o contribuinte alega no mesmo sentido da impugnação, que se tratou de mútuo e transações empresariais, das quais o mesmo era sócio, cotista e administrador. Acontece que o contribuinte não faz prova da razão pela qual tais valores foram depositados em conta própria, e, nesse sentido, acompanha a decisão da DRJ, da decisão de primeira instância, já que a prova do direito é de quem alega, e, neste caso, caberia ao recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez que, no processo tributário, o uso da prova do contribuinte foi do acusado. Fato esse que não ocorreu. E aí trago a justificativa aqui para isso. Ele alega caráter confiscatório da multa, uma questão já pacífica e simulada aqui também. Mas o exposto volta no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não conhecendo a alegação de consideração do limite anual e, na parte conhecida, negar o provimento. É como eu volto. Uma dúvida até. A questão é a seguinte: tem esse erro no nome dele, no cadastro. Eu faço um tópico pedindo essa correção ou não precisa? Eu já pedi, não houve tempo, quer dizer, eu pedi com tempo, mas não houve alteração. E quando eu fiz, como eu disse para a Renata ontem, quando eu fiz a juntada do acordo, me devolveram para que colocasse o nome que constava no processo, o errado. Não corrigiram, não. O nome eu coloquei correto, o nome, de acordo com o que está no registro, o nome faltou, mas o nome dele é Fausto. O que eu fiz? Antes do mérito, eu coloquei um preâmbulo pedindo para que fosse, informando que o nome correto do contribuinte é Fausto, devendo proceder à correção no sistema. Isso Eu não acho isso pertinente, eu não acho pertinente, não. Eu colocaria o quê? Eu deixaria no cabeçalho Fausto, tiraria isso, e se for necessário citar o nome dele durante, você fala Fausto, tá? É que eu estou te falando, minha experiência foi essa, eu pedi para alterar e não alteraram, ainda me mandaram o acordo para correção. Maravilha, obrigado, Ricardo. Vou fazer isso aqui. Porque na minuta que está comigo, que eu estava relendo, eu já coloquei essa observação, mas se nada vai interferir, então eu vou tirar. Colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 133 da pauta. A minha sugestão é você fazer assim, Rafael, no teu voto, você coloca o nome correto, a minha sugestão, tá? É sugestão. Coloca o nome correto, Fausto Solano Pereira, e entre parênteses, você coloca assim, ó, no processo consta, aí coloca o nome Fausto, entendeu? Entre parênteses. Eu faria assim, e eu acho que fazendo assim não vai retornar do CEPOG porque você vai estar colocando no cabeçalho do acordo o nome do contribuinte que está no processo. Só que você coloca entre parênteses. Coloca fora do parênteses o nome correto dele, né? Uhum. E entre parênteses o cadastro. No e-processo consta, entre parênteses, no e-processo consta Fausto Solano Pereira. Pela lógica da turma que faz a correção, eu acho que era até mais prudente colocar como está no e-processo e dentro de parêntese colocar, consta na documentação Fausto.
Eu faria diferente para priorizar o nome correto, né? Priorizar o nome correto, né? Não... Mas também, quiser colocar o nome errado, e entre parênteses dizer que o nome... Aí tem que dizer o nome... Só que daí você vai ter que dizer, né? O nome correto, aí você vai ter que fazer juízo de valor sobre o nome, não sei. Ou colocar no recurso consta... não sei. Mas bem, fique à vontade, mas a ideia é essa. Vamos lá, então. Colegas, em relação ao item 133 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida está negando provimento. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 136 vai ficar assim, só um instantinho. Tá, então vai ficar assim a decisão para o item 133 da pauta do contribuinte Falto, como está na pauta, Falto Solano Pereira, mas o relator já nos alertou que é Fausto Solano Pereira. Ficará assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, e aí eu estou registrando assim, Rafael, não se conhecendo da alegação referente ao item em números romanos 7.2, em números normais, do recurso, vírgula, intitulado, aí, entre aspas, a não consideração do limite anual, fecha aspas, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora em primeira instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. É isso, né? Perfeito, perfeito. Porque essa questão quanto ao limite, ele é meio confusa, né? Assim, então, eu vou colocar como ele colocou no título do tópico. Porque a fundamentação dele não é do jeito que está a súmula, entendeu? Então, mas só levou também recurso, né? Certo. Então, eu vou colocar desse jeito, né? Do jeito que ele colocou no intitulado, acho que fica... Não se conhecendo da alegação referente ao item 7.2 do recurso, intitulado, abre aspas, a não consideração do limite anual, fecha aspas, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Ok, colegas? Então, conhecimento parcial e, na parte conhecida, negado provimento em relação ao item 133 da pauta, do contribuinte Falto Solano Ferreira, como está na ata, na pauta, ou Fausto Solano Pereira, como alertou o conselheiro relator. Colegas, me ajudem no horário, mais ou menos 10 para as 13, isso? O meu celular aqui não está aqui agora, Faltam 8 minutos, Dene, para as duas, para uma. Ok. Rafael, o próximo item, o 134, é possível? Dá. Tá? Colegas, item 134 da pauta, da contribuinte Maria Cristina Procópio de Abreu. Maria Cristina Procópio
de Abreu, item 134, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura do item 134. Adoto como relatório o relatório do acordo 125588 da 19ª turma do DRJ do Rio de Janeiro, de folha 658 a 674. Traços de autoinfração, folhas 416 a 421, em nome do sujeito passivo e empírico, decorrente do procedimento de revisão de suas declarações de imposto de renda pessoa física no exercício 2003, 2004, em que foi apurada a infração de acréscimo patrimonial descoberto nos seguintes períodos. Janeiro de 2002, omissão de rendimentos no valor de R$ 159.985. Fevereiro de 2003, com omissão de rendimentos no valor de R$ 22.390,72. E agosto de 2003, com omissão de rendimentos no valor de R$ 46.074,66. Ela descrevendo todo o fundamento aqui dos fatos. Intimado apresenta impugnação. E o julgamento do DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, conforme a emenda que eu reproduzo aqui. Intimado em 25 de janeiro de 2013, a R de folha 675, a contribuinte interpôs o recurso voluntário de folhas 679 a 693, no qual protestou pela reforma da decisão. É o relatório, sem contar razões, é o relatório. O recurso voluntário é intempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. O lançamento fiscal baseou no acréscimo patrimonial descoberto, empréstimo entre familiares e doações ocorridas. Então, eu separei os tópicos do acréscimo patrimonial descoberto, fiz a fundamentação legal das doações, e agora, analisando o caso concreto aqui, feitas considerações legais, em análise ao recurso, tem-se que, quanto dos méritos do acréscimo patrimonial descoberto e das doações em espécie, a contribuinte não atacou o acordo recorrido, limitando-se a copiar as razões da impugnação de folha 488, 510 da fase recursal. E aqui eu cumpro o previsto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do RICARD. Vou destacar aqui uma parte, o porquê apesar de não ter atacado. Alega a interessada que a fiscalização não considerou como recursos o empréstimo de 160 mil feito pela impugnante junto à empresa ABM, em 2 de janeiro de 2002, e a doação de 140 mil feita pela sua filha, Mariana de Abreu Machado, em 5 de 2 de 2003. Constam dos autos vários elementos colhidos ao longo do procedimento de fiscalização e em sede de diligência, que permite concluir que o empréstimo e a doação em questão estão inseridos em um contexto fechado de transferências de patrimônio, sempre realizadas dentro do núcleo familiar da interessada. E ele montou um fluxograma aqui nessa movimentação. Ocorreram transferências de bens imóveis e participações societárias entre a interessada, sua filha e sua mãe, com o objetivo de gerar uma suposta movimentação financeira em espécie que pudesse comprovar recursos para a compra pela contribuinte de outros bens pertencentes a terceiro. A análise isolada de cada uma dessas operações até poderia comprovar uma suposta disponibilidade financeira para o empréstimo e para a doação em questão. O recebimento antecipado da venda pela ABM Arquitetura de sua participação na Vingipango Empreendimentos justificaria a disponibilidade financeira para o empréstimo feito daquela para interessado. Da mesma forma, a venda de um bem imóvel por Mariana de Abreu Machado para Vingipango também justificaria a disponibilidade financeira para a doação realizada pela filha para interessado. Entretanto, conforme o gráfico acima, pode-se afirmar que o empréstimo e a doação em questão são apenas dois atos entre vários outros realizados sempre do mesmo núcleo familiar firmado. Item A. Pela interessada, seja em seu próprio nome, ou através de sua empresa ABM Arquitetura, ou ainda através da Vingipango Empreendimentos, uma vez que a ABM e a própria interessada fazem parte do seu código societário por apenas um mês, de 22 de novembro de 99 até 21 de dezembro de 99. Folhas 534, 543. É 534 a 544 e folhas 544 a 548. Tendo transferido suas cotas para Labrida Holding, uma empresa domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas, da qual sua mãe detinha cotas de seu capital. Por Mariana de Abreu, filha da interessada, e C. Por
Consuelo Procópio de Abreu, mãe da interessada, seja em nome próprio, em próprio nome, ou como sócio da Vingipan Empreendimentos, ou ainda como detentora de cotas do capital da Labrida Holding, informação extraída da Declaração de Imposto de Renda 2003 da mãe, conforme a informação fiscal, as folhas 602 e 603. A análise de todas as operações feitas entre a interessada, sua filha e sua mãe, algumas vezes através de pessoas jurídicas, revela que as supostas movimentações financeiras sempre foram declaradas como feitas em espécie, mas nunca efetiva a transferência dos recursos financeiros é comprovada através de documentos. Registre ainda que a BM Arquitetura teria recebido em 21 de 12 de 99 R$ 155.961 da Labrida Holding, pelas 155.961 cotas da Sociedade Vigipam Empreendimentos, folhas 544 a 548. Entretanto, essa pessoa jurídica estrangeira transferiu essas mesmas cotas, supostamente, em 22 de 12 de 2001, para Consuelo Procópio de Abreu, pelo valor simbólico de R$1, folhas 555 a 559. Relembrando que a mãe da interessada é detentora de cotas dessa empresa localizada nas Ilhas Virgens do Campo. A transferência de cotas com valor contábil de R$ 155.961 por apenas R$1 fez com que, na prática, a pessoa jurídica estrangeira ficasse com todo o prejuízo da operação. Por outro lado, a mãe da interessada, como pessoa física, pode ingressar nos circuitos fechados de negócios jurídicos triangulados realizados dentro do núcleo familiar, com o custo financeiro declarado de apenas R$1. Do empréstimo. Para que os recursos oriundos do empréstimo sejam considerados na apuração do acréscimo patrimonial descoberto, é necessária a apresentação de provas inequívocas da realização do ato, sendo suficiente a mera informação da dívida na declaração do ajuste anual do contribuinte. A interessada não apresentou documento algum para comprovar a efetiva transferência de recursos do empréstimo, de 160 mil declarado na declaração de 2003, folha 6. Conforme descrito no tópico dos negócios jurídicos dentro do núcleo familiar, constam dos autos vários elementos que permitem concluir que o empréstimo em questão está inserido em um contexto fechado, de transferências de patrimônio realizadas dentro do núcleo familiar da interessada. Além desta questão da triangulação de negócios dentro do núcleo familiar, a disponibilidade financeira da BM Arquitetura e a formalização de contrato de empréstimo apresentam uma série de consistências, sendo a impugnação e a escrituração contábil apresentada a folhas 446, o empréstimo de 160 mil tomado pela interessada com a sua própria empresa, a BM Arquitetura, teria sido lastreado pelo recebimento antecipado de 155.961 mil em 2 de janeiro de 2002, vide declarações de folhas 473 e 484, decorrente da venda de sua participação na empresa Vigipam Empreendimentos, folha 446. Entretanto, a declaração no contrato social da Vigipam Empreendimentos, com venda das cotas por R$ 155.961 pela ABM Arquitetura, ocorreu em 21 de 12 de 99, folhas 544 e 548, ou seja, mais de 2 anos antes da referida escrituração contábil. Portanto, não se pode falar em recebimento antecipado em 2002 de um negócio realizado em 99, e que não previa, em seus termos, prazo algum para pagamento do montante acertado. Quanto à comprovação do empréstimo em si, a interessada alega que o empréstimo pode ser comprovado através dos seguintes documentos. 1. Contrato de empréstimo de folha 87, assinado pela interessada, tanto na qualidade de credora como sócio-gerente da BM, quanto na de devedora. Nota promissória assinada, 2. Nota promissória assinada pela interessada em garantia ao empréstimo. Escritura do livro. Como bem firmado pela autoridade lançadora, este contrato de empréstimo é um documento sem assinatura de testemunhas e sem registro em cartório, o que restringe sua força probatória perante terceiros, pois simplesmente formaliza entre as partes a existência do empréstimo, sem mencionar o fato do empréstimo ser assinado pela interessada em nome das duas partes envolvidas, mutuário e mutuante. Daí da doação, que também não tem os comprovantes de transferência,
Assim, voto por negar o provimento ao recurso voluntário. Ela alega sobre a verdade, ela pede que seja analisada a questão da verdade material na questão do processo aqui, todavia, sem documento probatório para acatar a verdade material do presente caso. Então, faço exposto, voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 134 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Acompanha. Márcio? Relator. Renata? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ana? Acompanhar o relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 134 da pauta, da contribuinte Maria Cristina Procópio de Abreu, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 134 de Maria Cristina Procópio de Abreu, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E com isso, colegas, encerramos a nossa sessão de julgamento do período da manhã. Vamos almoçar agora, né? Daqui 1h15 mais ou menos, a gente retorna para a sessão de julgamento do período da tarde, tá? Rafael e Ana Tereza podem encerrar a gravação.